A paz do Senhor Jesus esteja convosco, que está me assistindo neste momento. Nesta feita, gostaria de comentar sobre o Anticristo. Esse é o tema que vamos comentar nesse vídeo. Estarei gravando 2 vídeos sobre o Anticristo. Não perca o segundo vídeo que estarei gravando. Então, nesse primeiro vídeo, nesse primeiro estudo, estaremos estudando 2 pontos principais sobre o Anticristo. O primeiro ponto é como o Anticristo é chamado na Bíblia. E o segundo ponto que vamos estudar aqui é a vinda do Anticristo e seu poder. Então esses são os 2 pontos principais que irei comentar aqui nessa primeira aula. Não perca o segundo, a qual estarei comentando com mais profundidade sobre o Anticristo. Quando falamos sobre o Anticristo, como base que irei falar deste momento, eu gostaria que você me acompanhasse através da Bíblia Sagrada, o versículo referente ao Anticristo, que se encontra no livro de 1 João. Não é o Evangelho, é a Epístola de João, capítulo 2, versículo 18. Está escrito assim: Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o Anticristo, também agora muito se tem feito Anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. E o versículo 22 diz: Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o Anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Concernente ao Anticristo, amados, o apóstolo João, em Apocalipse, capítulo de número 13, versículo 1, quando ele estava na ilha de Patmos, ele viu uma besta subir do mar. E na simbologia bíblica, o mar é povos, nações e multidões. Essa é a definição simbolicamente de mar aqui nesse versículo 1 do capítulo 13 do Apocalipse, que se encontra em Daniel, capítulo 7, versículo 2, também em Isaías, capítulo 17, versículo 12 e 13, e também em Apocalipse, capítulo 17, versículo 15, concernente essa simbologia. E no capítulo 13 de Apocalipse, versículo 1, João viu essa besta subindo do mar, porque o Anticristo vai sair das nações, ele é humano, literalmente homem. Então João ele viu esta visão, a besta que subiu do mar, que é o Anticristo. Essa é a primeira besta relacionada aos fins dos tempos. A outra é o falso profeta, que em nome de Jesus eu estarei comentando nos próximos vídeos que irei gravar. Quando falamos do Anticristo, a etimologia do nome Anticristo, quando eu falo a etimologia, eu falo da origem do nome Anticristo. No grego é anti, contra, ou no lugar de Cristo. Anticristo, no grego, a palavra anticristo, essa é a origem da palavra, significa aquele que se coloca em lugar de Cristo, do verdadeiro Cristo. E a palavra diretamente ou ao mesmo em relação ao anticristo só aparece onde a gente leu como base de introdução para esta mensagem, 1 João, capítulo 2, versículo 18 e versículo 20, e também no mesmo livro de João, no capítulo 4, versículo 2, ou capítulo 4, versículo 3.
Na mesma epístola, ou seja, na outra epístola de João, a segunda epístola, no versículo de número 7, também está relacionado ao anticristo. Somente nessa epístola a palavra diretamente aparece ao mesmo, né? Só aparece aqui nessa epístola. Então este é o significado do nome anticristo. Ante, quer dizer, é no grego, ou em lugar de Cristo. E assim ele vai fazer no fim dos tempos. Vai sentar na cadeira, vai exigir adoração, vai tomar o lugar de Cristo. O primeiro ponto que eu quero tratar aqui, como eu já notifiquei para você na introdução, é de que o anticristo é chamado na Bíblia. O anticristo é chamado na Bíblia de várias coisas, vários adjetivos a Bíblia dá para ele, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E eu tenho aqui, classifiquei aqui 12 adjetivos do que o anticristo é chamado na Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada, o anticristo é chamado de ímpio. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 8, descreve isso, que fala mais claramente sobre o anticristo. Ele é também chamado na Bíblia de pequeno chifre. Daniel, capítulo 7, versículo 8, fala sobre isso. O anticristo na Bíblia também é chamado de o homem do pecado. Em Daniel, capítulo 11, versículo 36, fala sobre essa referência, sobre esse homem do pecado. O anticristo também é chamado na Bíblia, irmãos, de o filho da perdição. Ele é o filho da perdição. Segundo os Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, descreve sobre esse filho da perdição. Ele também é chamado de rei feroz. Em Daniel, capítulo 8, versículo 23. Ele também é chamado na Bíblia de o príncipe que há de vir. Em Daniel, capítulo de número 9, versículo 26, a parte A do versículo, fala sobre esse príncipe que há de vir. Um falso príncipe, melhor dizendo. Ele também na Bíblia é chamado de assolador, o abominável da desolação. Daniel fala muito sobre o anticristo no Antigo Testamento, no capítulo 9, versículo 27, e também em Mateus capítulo 24, versículo de número 15, descreve o anticristo como esse assolador, o abominável da desolação. O anticristo, amados, também é chamado na Bíblia de a besta, como a gente já conhecemos ali em Apocalipse capítulo 13, a besta que subiu do mar. Ele também é chamado de besta na Bíblia Sagrada. Em Daniel, no capítulo 11, versículo 21, também chama ele de homem vil. Descreve ele também dessa forma. No mesmo livro de Daniel, no capítulo 11, versículo 36, descreve o anticristo como rei voluntarioso. Descreve ele também dessa forma. E o último ponto, como ele é descrito na Bíblia, que também que está escrito em Zacarias, no capítulo 11, versículo 16 e 17, consulte aí na sua Bíblia, ele é chamado de pastor inútil. Essa é a última referência, o adjetivo do que o anticristo é chamado na Bíblia. Pastor inútil. Em Zacarias, capítulo 11, versículo 16 e versículo 17. Segundo ponto que vamos comentar aqui, o foco principal dessa primeira parte é a vinda do anticristo e o seu poder. Vamos tratar desse assunto agora, sobre a vinda do anticristo e o seu poder. E eu classifiquei aqui 20 fatos sobre a vinda do anticristo e o seu poder, como que é o seu reinado aqui na Terra. Primeiro fato, o anticristo será um gênio intelectual e entenderá mistérios.
Ele será um gênio de oratória, irmãos. O anticristo será um orador com muitos dons sobrenaturais. É por isso que muitos vão se enganar com ele. Esse é um dos primeiros fatos sobre a vinda do anticristo e o seu poder. Será um homem, um gênio intelectual. Daniel capítulo 8, versículo 23 descreve esse primeiro fato do anticristo, amados. Verdadeiramente ele será um homem eloquente, com uma oratória muito forte que convencerá a muitos. Muitos vão se enganar com ele, vão admirar, vão reverenciar, porque ele é um gênio, vai vir como um gênio dotado de poder, literalmente. Também Apocalipse capítulo 13, versículos 5 e 6 descreve sobre essa intelectualidade do anticristo. E Daniel capítulo 11, versículo 36 também descreve sobre esse primeiro ponto. O anticristo, amados, segundo ponto, o anticristo será um político inteligente. Ele receberá poder, o trono e grande autoridade de Satanás. Ele será um político verdadeiramente que muitos esperam, um político que aparentemente vai abençoar alguém. Essa é a introdução dele no mundo. Um político que todos esperam, aparentemente justo, inteligente. Não é? E Apocalipse 17, versículo 11 e 12 descreve isso. Também no capítulo 16, versículo 13 a 16 do Apocalipse. E 2 Tessalonicenses 2 e 18 ao versículo 12. Ou 2 a 8 ao versículo 12. Perdão aí. E Daniel capítulo 8, versículo 24 e 25 descreve também sobre o político que virá, o anticristo. Terceiro ponto, como será a vinda e o poder do anticristo? Terceiro ponto, ele será um gênio comercial. O anticristo, ele vai ter a inteligência, amados, de manobrar com muita sabedoria a economia, o comércio. E Daniel capítulo 11, versículo 43 descreve isso, essa sabedoria dele, do anticristo. O quarto ponto, que o anticristo, sobre a vinda do anticristo e o que ele será, irmãos, ele será também um gênio religioso. Ele será um gênio religioso muito inteligente. Ele vai ser um homem completo aos olhos de muitos. Por isso que muitos vão se enganar com ele. Tessalonicenses, capítulo 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 4, e também no capítulo 13, versículo 8 de Apocalipse, fala desse gênio religioso que o anticristo trará da sua vinda. E o quinto ponto, o anticristo também será, irmãos, um gênio militar. Apocalipse capítulo 6, versículo 2 e Apocalipse capítulo 13, também versículo 2, fala sobre esse gênio militar que o anticristo será aqui na terra. O fato sobre a vinda e o poder do anticristo, no sexto ponto que classifiquei aqui, o anticristo desafiará o próprio Deus, amados. Ele dirá ser o próprio Deus, como no capítulo 13, versículo 6 de Apocalipse, e também 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, e também Daniel descreve sobre isso, que ele desafiará o próprio Deus. Ele vai sentar na cadeira do templo restaurado, que é o que mais os judeus esperam, e vai exigir adoração, vai desafiar o próprio Deus. No ponto 7, o anticristo, o poder lhe será dado sobre as nações, e ele governará de modo breve. No Salmo 2, fala sobre isso. Daniel capítulo 7, versículo 25, e também
Em Apocalipse capítulo 13, versículo 16, de número 16, fala sobre esse poder que será dado para o anticristo. Por que diz aqui, eu falo que será de modo breve? Porque o reinado do anticristo será simplesmente 7 anos, 3 anos e meio, falsa paz, a qual ele vai persuadir as nações. Quando ele tiver no poder, conquistar as nações, a confiança, através de tudo aquilo que eu já lhe falei, dos pontos 1 ao 7, e aí ele vai se rebelar, os 3 anos e meio. É onde ele vai exigir essa adoração, vai romper o acordo que fez com Israel, com os judeus, e aí vai sentar no trono e exigir essa adoração, a qual notifiquei aqui nos pontos anteriores. Então o reinado dele é de 7 anos. No ponto de número 8, ele fará guerra contra os judeus e tentará destruir o povo de Israel. Ele vai tentar eliminar Israel da face da terra. Uma fúria muito grande das nações da terra. A ira que ele vai derramar vai ser sobre os judeus. O anticristo, amados, é a personalidade, a personificação humana de Satanás, verdadeiramente. No ponto número 9, ele vem para reinar 42 meses, que é aquilo que eu já notifiquei para você no ponto anterior. Daniel descreve sobre esses 42 meses e também Apocalipse capítulo 13, versículo de número 5. Descreve sobre esse reinado breve dele. Verdadeiramente o anticristo, amados, controlará a religião. Ele controlará, vai controlar as religiões do mundo, vai ser uma religião só. Ele também vai controlar todo o comércio. Em Daniel capítulo 11, versículo 38 ao 43, também Apocalipse 13, 17, fala sobre esse controle total do anticristo. Então esse é os fatos sobre a vinda e o poder do anticristo aqui na terra. Ele vai controlar politicamente a religião e todo o comércio. O anticristo também, na grande tribulação, ele vai matar as 2 testemunhas que Deus vai levantar na grande tribulação para pregar a palavra de Deus. Ele vai matar as 2 testemunhas. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 7 ao 12, descreve sobre este fato que o anticristo vai realizar. O ponto 13 aqui, o anticristo, ele vai mudar, irmãos, tempos e leis. Ele vai ter esse poder para fazer isso, essa mudança de tempo e lei na terra. E verdadeiramente, aqui no ponto de número 15, ele será, irmãos, um mestre do engano. Tessalonicenses 2:10 fala isso, segundo Tessalonicenses 2:10, que ele será um mestre do engano. Muitos vão ser enganados com ele. E verdadeiramente, Mateus capítulo 24, versículo 15, fala que ele vai profanar o templo que a nação israelita tanto espera. Ele vai profanar, romper o contrato que fez com os judeus e vai profanar esse templo. Ele não terá respeito por mulheres. Ele não terá respeito ao amor das mulheres. Em Daniel 11:37 fala sobre isso. Verdadeiramente, irmãos, o anticristo vai ser destruído, não pelo homem, mas pelo próprio Cristo. Esse será o fim dele. Quando e onde? A Bíblia descreve perfeitamente como será o fim do anticristo.
Ele será totalmente vencido pelo Senhor Jesus Cristo, irmão, na batalha do Armagedon. Em Apocalipse 19 descreve o fim do anticristo. No final da grande tribulação, Jesus Cristo vai voltar com a sua igreja, vai dar vitória a Israel, vai socorrer Israel. Se não fosse essa segunda vinda de Cristo com a sua igreja, Israel seria eliminado pelo anticristo e seu exército. Então, esse será o fim do anticristo. Ele será preso, ele será lançado no lago de fogo, ele e o falso profeta. Então esse será o fim do anticristo. Quando falamos do anticristo, amados, já estarei encerrando aqui este primeiro vídeo, ele será, irmãos, uma das piores criaturas que há entre as nações. Se as nações ímpias, amados, e violentas que existem no mundo, ele será prodigiosamente ímpio, pior do que todos, pior do que Nero. O anticristo será pior do que Hitler, o anticristo será pior do que todo ditador que já houve, do princípio até nos nossos dias atuais, até no dia que ele reinar. Este será o demônio personificado verdadeiramente. Fica com Deus, não perca a segunda parte, que estarei comentando sobre os 2 pontos principais na segunda aula. Primeiro ponto que estarei comentando: quem é o anticristo? Você quer saber quem é o anticristo? Então não perca a segunda aula aí. E o segundo ponto, a nacionalidade do anticristo. Estaremos comentando sobre esses 2 pontos principais aí. Não perca, em nome de Jesus, viu? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Que Deus abençoe você e sua família. Amém?